O Lula simplesmente calou uma jornalista da Jovem Pan que fez uma pergunta que pode ter sido considerada fora de hora e inapropriada sobre a Venezuela durante uma coletiva que o Lula estava fazendo sobre o Enem. Vou mostrar o vídeo para vocês que acabou viralizando e repercutindo nas redes sociais. Nós sabemos que depois do correto veto do governo brasileiro à entrada da Venezuela aos BRICS, o Nicolás Maduro começou a dar chiliques e chegou ao ponto de ameaçar o governo brasileiro, ameaçar a segurança do Lula com um post bastante sinistro. O Brasil não queria responder, mas acabou respondendo, se colocando numa posição de vítima. O Itamaraty falou, estamos surpresos, uma resposta muito bem acertada. E o Lula se negou a responder sobre a Venezuela porque o Brasil não quer envolver Lula diretamente nesse conflito, porque há um enorme problema na fronteira com a Venezuela e se o país entrar em crise ou piorar a crise, o fluxo migratório tende a aumentar. E o Lula está se colocando numa posição de ser o único mediador desse conflito interno da Venezuela. E depois que o Brasil deu a resposta, o tom da Venezuela baixou. Porque a verdade é uma só, o Maduro morre de medo do Lula e ele sabe que é o Lula que no final poderá salvá-lo. O que você achou dessa pergunta feita pela jornalista da Jovem Pan? Ela agiu corretamente ao fazer a pergunta de interesse nacional ou foi uma casca de banana? E o que você achou da resposta do governo brasileiro à Venezuela? Você acha que o Lula agiu bem ou deveria responder com mais energia? Curtiu que o Lula deu a calada de boca na Jovem Pan? Então like no vídeo, hype o conteúdo e se inscreva no canal. Eu quero mostrar o vídeo para vocês do Lula respondendo ou se negando a responder a pergunta sobre a Venezuela. Havia uma coletiva para falar sobre o Enem aconteceu no final de semana, estava ali o Lula, o Camilo Santana e outras perguntas sobre outros assuntos acabaram sendo feitas, como o corte de gastos, que Lula não respondeu, porque isso vai ser discutido ao longo do dia de hoje, hoje é segunda-feira, entre o Lula, o Haddad e também o Rui Costa, ministro da Casa Civil, e foi feita essa pergunta sobre a Venezuela. Muitos falaram e criticaram a postura da comentarista que seria da Jovem Pan. Ela tem que fazer a pergunta, pessoal. Ela tem que fazer a pergunta, porque é uma pergunta de interesse nacional. Ó, há um conflito na Venezuela, a Venezuela ameaçou o Lula com um post bastante sinistro e o Lula agiu bem ao não responder. Eu vou mostrar para vocês a fala do Lula. Aqui é o Ricardo Stuckel, né? Vamos lá. Eu não vou discutir nenhum assunto que não seja educação. Nem mais nada. Mas nem Estados Unidos, nem Venezuela, nem Nicarágua, nem a Rússia, nem a China. Ou seja, hoje é Enem. Hoje o assunto é Enem e o ministro já deu as informações para vocês. Tá bem? Lula agiu muito bem porque o governo brasileiro quer evitar que o Lula fale sobre esse assunto. Há uma tentativa de preservar a imagem de Lula e a imagem está sendo preservada. Qualquer comentário do Lula a respeito desse assunto, que já é uma crise diplomática, pode piorar a relação entre os dois países. Não dá para o Brasil atuar como William Vac quis, ou quer, ou como o Bolsonaro agiria, ou como a oposição, a direita queria, mostrar uma masculinidade diante de uma situação de desafio e de enfrentamento. Porque os bolsonaristas são assim, né? Eles querem sempre mostrar que são machões. Não, nós somos viris. Porque eles têm problemas, né? A gente sabe muito bem do problemas que eles possuem de não conseguir, de não conseguirem se levantar. Eles não conseguem se levantar. Então, eles precisam dar essas demonstrações de força e masculinidade. Só que não dá para o Brasil atuar dessa forma. Porque o Lula, se ele der uma resposta de confronto com o Maduro, ou se o Brasil colocar as tropas na fronteira da Venezuela, mostrando que há um conflito iminente, o que acaba acontecendo? O Brasil perde a condição de ser um mediador do conflito. Conflito interno da Venezuela. O Brasil fez o seguinte, olha, nós não vamos reconhecer o governo venezuelano, queremos as atas. Sem as atas não reconhecemos oficialmente o governo Maduro. Então, se a escalada da crise interna da Venezuela aumentar, o Lula quer se colocar na condição de mediador, porque nós temos fronteiras da Venezuela com Roraima e também com o Amazonas. É um problema grave. O Brasil é o terceiro país que mais recebe venezuelanos.
E a crise, quanto mais ficar intensa, maior vai ser esse fluxo migratório que causa problemas sociais e econômicos aqui no Brasil. O Maduro, ele forçou uma resposta do governo brasileiro que não queria responder. Mas depois da ameaça que ele fez na quinta-feira, ora, isso precisava ter uma resposta. O Maduro, ou o governo venezuelano, postou uma foto com a silhueta do Lula, mas visivelmente era o Lula, com a bandeira brasileira atrás, dizendo que aqueles que mexem com a Venezuela se dão mal. O rosto escuro do Lula, uma ameaça à segurança do presidente. Mas, apesar de Nicolás Maduro ter agido dessa forma, ele não cita o nome do Lula. E isso aconteceu por conta do veto do Brasil à entrada da Venezuela nos BRICS. O Brasil, depois dessa ameaça da Venezuela, foi obrigado a responder. E a resposta foi impecável. O governo brasileiro alegou que ficou surpreso com o tom adotado pela Venezuela nos últimos posts ou nas últimas interações. E mais ainda, há uma surpresa porque nós sempre fomos muito respeitosos com a Venezuela. Por que Maduro está nos tratando dessa forma? Da última vez que Maduro veio ao Brasil, ele foi recebido com todas as pompas, ele foi recebido como um chefe de Estado respeitoso, tirou fotos com Lula, Lula foi super respeitoso. Por que agora esse comportamento? Isso mostra para os bolsonaristas bobocas a importância de ter uma diplomacia. Porque se Lula não tivesse atuado com Maduro no passado, ou melhor, no ano passado, como atuou, agora essa resposta não poderia ter sido dada. Nós estamos apenas cobrando reciprocidade. Nos colocamos na condição de vítima, nos colocamos numa situação de surpresa, porque sempre fomos muito respeitosos, por que vocês não estão sendo conosco? Uma resposta impecável que preserva o Lula e a resposta já teve o seu efeito. Por quê? Porque a resposta que a Venezuela deu foi uma resposta muito mais burocrática, impessoal e bem mais respeitosa. Ataque falou que estão atacando a soberania nacional, aquelas bobagens todas, mas não atacou o Celso Amorim, não atacou o Lula, baixou a bola. Baixou a bola. Porque, como eu falei, o Maduro sabe que ele vai precisar do Lula. O Maduro não quer criar indisposições com o Lula. Porque quando a situação piorar na Venezuela, e tende a piorar, quem vai salvar o Maduro, ou quem tem condições de salvar o Maduro, é o Brasil, é o Lula. Não estou dizendo que a situação na Venezuela vai piorar na próxima semana, mas nos próximos anos. E a projeção é que Lula vença em 2026, fica até 2030. E até 2030 tem muito tempo. Tempo suficiente para o governo Maduro se deteriorar ainda mais. Então não adianta querer colocar tanques na fronteira, policiais, mostrar força. Não. Temos que mostrar diplomacia. E isso o Lula fez e fez muito bem. Dando uma lição a Bolsonaro, aos bolsonaristas, aos jornalistas, como é que se faz política externa.